bem-vindos a mais um episódio do nosso Viva a Voz Podcast. Hoje eu tô com uma convidada especialíssima aqui, ela que é membro do grupo Mulheres Inspiradoras, mais uma mulher inspiradora aqui para mandar conhecimento para nós mulheres, uma mulher incrível, empreendedora, ela é especialista em autoestima e é uma mulher que transforma a vida de fora para dentro e de dentro para fora. Seja bem-vinda, Muito Stephanie. obrigada pelo convite. Que Me sinto bom, muito honrada em poder estar participando aqui com que vocês. bom, seja bem-vinda. Hoje o papo vai ser muito bom, um papo sobre beleza, autoestima. Então a gente vai ter muita conversa aqui para falar para essas mulheres que estão nos assistindo. E se você é mulher, gosta de beleza, gosta de autoestima, já deixa aqui o seu like, compartilha esse conteúdo para mais mulheres empreendedoras que querem ficar lindas e belas com a saúde mental em dia. Tá bom? Vamos lá? Stephanie, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, da tua trajetória, como que a Stephanie chegou no mundo da autoestima, da beleza. Me conta. Então, na verdade, eu sempre estive ligada, né, à questão da autoestima, da beleza. Então, o início da minha trajetória já foi desde mais nova, né? Que legal. Minha mãe sempre brinca, fala assim que eu acabava com os cremes e com as maquiagens dela, assim, nela que quando ela acordava já estava toda pintada. Que legal. Então, eu Desde fui pequenininha vaidosa. sempre fui muito, muito vaidosa. Só que assim, no decorrer desse tempo eu trabalhei como maquiadora. Eu já trabalhava com estética há algum tempo atrás, desde os meus 13 anos, maquiando, armava noivas com minha mãe, que ela tem um salão de beleza, então eu aprendi a fazer tudo dentro do salão. Que Então, legal. Sua mãe é da área da beleza. sim, hoje não mais, mas antes ela era. Então hoje ela atende muito pouco em casa. Aham. Mas antes ela atendia muito. E aí eu acabei aprendendo, né? Aprendi a cortar cabelo, fazer unha, maquiagem, tudo. E fiquei por muito tempo na área, né? Então maquiava e tudo mais. E aí acabei me apaixonando pela profissão de pedagogia. Então estudei, fui ser pedagoga, professora. E gostava da área, mas eu queria mudar. Né? Eu falei assim, eu cheguei num momento que eu não me encontrava mais dentro da pedagogia, apesar de amar. Então, eu comecei a procurar o que, que eu queria. E como eu sempre amei muito trabalhar com mulheres, eu falei assim: não, já sei, vou trabalhar com sapatos, porque eu adoro sapato. Arrasou. Aí eu falei: vou vender. Tava dando tudo certo, tava tudo bem, só que realmente a venda do sapato não me dava satisfação. Eu queria Não era o assim. que brilhava aos seus olhos, né? Não. Porque eu, assim, eu sei que o sapato ajuda, gente. Quando calça um sapato, a gente se Sim, sente mais bonita. Mas eu não sentia que eu ajudava, que eu agregava. E aí eu não entendi. gostava da venda, e eu falei assim, não, vou deixar pra lá. Aí fiquei extremamente perdida nesse momento, porque assim, eu queria alguma coisa que me trouxesse mesmo assim essa parte de cuidado. Eu queria ver alguma coisa, mas sempre sabia que eu queria trabalhar mesmo com mulheres. E aí, nesse período, assim, eu tava já passando por uma questão emocional mesmo, de autoestima baixa. Eu acabar que eu descobri que eu não me via bonita. Fui fazer algumas terapias, alguns acompanhamentos. E em uma sessão de hipnose, eu me deparei com eu na frente do espelho, vendo meu retrato criança e vendo que eu não me achava bonita. Desde criança? Desde criança, eu não conseguia ver. As pessoas falavam assim pra mim: nossa, você é muito bonita, não sei o quê. E eu não conseguia me ver bonita, literalmente, tá? Não tô sendo Um assim, mulherão desse. não me via. E aí eu fiz essa sessão de hipnose porque eu vi que eu tava com problema com a autoimagem, porque eu estava procurando na estética, né? Uhum. Eu ia para clínicas de estética procurando algo que estava faltando em mim, não estava faltando na minha aparência. E aí, quando eu faço essa sessão, que eu me deparo lá na frente do espelho, né, na sessão de hipnose, que eu vejo a criança, que eu vejo que eu não me achava bonita, para mim aquilo foi um choque. Aquela foi a minha mudança de chave, assim, foi uma virada de chave enorme na minha vida. E aí eu falei assim, gente, fiquei chocada. Aham. Aí trabalhei a questão, a gente faz uma reprogramação na própria hipnose, né? Fiz a reprogramação. No outro dia, quando eu olhei no espelho, eu olhava. Gente, é difícil explicar o sentimento, E mas foi no dia no seguinte? dia seguinte, eu fiz essa sessão online à noite, né? A profissional que me atendeu, ela fazia de forma online e era à noite. Eu dormi, você dorme reverberando, né? A sessão. E quando eu acordo no outro dia que eu me olho no espelho, parecia que era outra pessoa. Mentira, Te gente. juro. Parecia que era outra pessoa. E isso, assim, é uma coisa que
Eu falo pra todo mundo, Você sempre super indica. super indico, gente. A gente às vezes tem medo da hipnose, que a gente não sabe o que que é. A gente fica com medo de entrar em transe, sei lá, a pessoa. Acha que vai ficar hipnotizado forever, né? Sim! E não, e assim, é uma mudança mesmo. É algo muito forte porque vai onde você precisa. Vai na sua dor lá no fundo, né? E eu não sabia, e realmente eu tinha que acolher a minha criança, e eu não acolhia. E ela ficou ali guardadinha, e eu, né, quando eu vi ela, que eu vi que eu não me via, né, uma mulher mesmo, ela falou: agora se veja como você é, não sei o que. Ela foi dando, ela vai dando comandos pra você fazer aquela mudança. E aí eu olhei assim, eu falei assim: caramba, quantas mulheres não passam pelo que eu tô passando? Quantas mulheres não passam exatamente pela mesma coisa? Eu já sabia que eu tinha um norte aí, mas ainda não tinha entendido o que que era. Aí fui procurando. E eu sempre sofri muito com estrias desde que eu era criança. E aí eu ia para clínicas de estética, fazia tratamento, tratamento não resolvia nada. Eu gastava dinheiro e, como sempre, Sem resultado. sem resultado. E sem contar assim, eu não sei se você já foi em uma clínica de estética e se sentia um objeto, Sim. só um número, um valor. Uhum. Era o que eu sentia. Você senta lá, a pessoa, quando dá sua vez, a pessoa te chama, não te dá atenção, faz seu tratamento, pega, vai para casa, vai embora, né? E você Sem olhar você como um todo, né? Para saber de fato o que que você está sentindo, quais são suas dificuldades. as suas dores. Você tá indo porque você tá com uma dor, né? Sim. E assim, as minhas eram estrias gestacionais não, de infância, né? Assim, ali da adolescência, porque eu cresci muito rápido, meu corpo, eu. Porque a estria ela tem muito disso, né? Às vezes quando engorda emagrece, ou então quando cresce muito rápido, aí a Isso. pele vai esticando e vai dando a Não estria. acompanha, né? E aí eu procurava e era uma coisa que me incomodava. E aí um dia procurando, eu falei assim, quer saber? Não vou mais em clínica, cansei. Chega lá, não sou bem tratada, porque era algo que mexia mesmo na minha autoestima e já era algo que eu vinha trabalhando. Aí Uhum. você tá procurando trabalhar sua autoestima. Você chega num lugar tentando ser bem atendido e não é? Aí eu falei assim, Faz a piorar, né? O que, que já tá ruim, você fica mais para baixo ainda, né? que você fica naquela, gente, é só eu, é só comigo, né? Outras pessoas. Porque hoje a gente vê muito na televisão, na internet, essas mulheres lindas, perfeitas, que não Sim, tem uma celulite, não sim. tem uma estria, e você fala assim, meu Deus do céu. Porque eu tenho, né? A gente fica até se sentindo culpada, né? E aí eu peguei e falei, eu olhei assim, eu falei assim, gente, vou fazer em casa. Aí eu fui procurar tratamento caseiro na internet. E aí hoje, como o mundo digital tá muito assim, começou a aparecer uma publicação de uma pessoa que fazia tratamento de estria, mas dava o curso. Aí eu falei, você quer saber? No lugar de eu ficar indo pra clínica, sendo maltratada, ou às vezes não é nem maltratada, só não era bem tratada. E Eu, também não tinha o resultado que você queria com e, as estrias, e né? pagava caro, porque o tratamento de estria é um É. tratamento mais caro, né? Às vezes quer saber, vou fazer o curso, vou fazer a especialização, compro o material, vou fazer em casa. Aí fiz a Aí você fez especialização, em você mesmo. sim. Eu paguei a especialização para eu fazer em mim mesma. Falei assim, vamos ver se esse negócio resolve. Então, se eu fosse pagar o tratamento pra sentir dor, pra não ter resultado, aquela coisa, eu falei assim, vou fazer. E tinha outras amigas que queriam fazer também. Eu falei assim, gente, Minhas cobaias. eu compro, Vem. se vocês quiserem, eu faço em vocês. Não garanto resultado. Aí fiz em mim, e primeiro fiz em mim. Testei, esperei o resultado, gente. Quando eu vi o resultado que eu amei. Aí fui fazendo as meninas. E aí isso mudou pra mim completamente, porque realmente era algo que mexia. Aí eu comecei a estudar sobre estrias. Estudar, me aperfeiçoar, me Caraca. aprimorar. É a sua especialidade hoje? Hoje é. Tratamento de estrias é a minha especialidade. Realmente estudei bastante. Criei até um protocolo, né? O método ainda não é meu. Estou também trabalhando em cima de um método. Mas eu criei um protocolo que eu junto vários métodos para fazer o tratamento, levando em consideração o tipo de estria, a coloração, o tipo de pele, porque tudo isso conta no tratamento. Sim. E muitas vezes as pessoas não levam isso em consideração. E aí eu gostei, me apaixonei pela área, falei assim, gente, tá aí, é isso que eu quero fazer, vou trabalhar com tratamento de estria. Aí comecei, aluguei uma sublocação, fiz uma sublocação de um Uhum. consultório. Aí atendia, só que eu também não estava satisfeita. Porque eu chegava lá, é muito. Você tem aquele horário limitado e você paga um valor caro, porque quando é sublocação é caro, e você tem que atender naquela hora, e eu tinha que atender a cliente correndo. E a minha primeira cliente me impactou demais. Minha primeira cliente, porque Me conta. ela chegou pra mim, era uma mulher assim, era nova,
mas ela já parecia ser bem mais velha do que ela de fato era. E muito abalada por conta das estrias dela. Ela tinha estrias gestacionais, e aí ela não se sentia bem, não usava biquíni, se sentia constrangida em ficar até mesmo na frente do marido sem roupa por conta das Das estrias estrias. que ela teve. E aí ela chorou e tudo mais. E aí a minha avaliação, eu posso levar 10 minutos. Eu sei que nesse dia eu levei quase 2 horas na avaliação. E aí eu ouvi ela, ouvi as queixas dela e tudo mais. E aí mas eu ficava com aquele negócio, porque o horário da sublocação tava terminando e ela querendo falar, e aquilo me incomodou. Mas eu não tinha como abrir uma clínica, fiquei. E aí eu vi o tanto que aquilo afetava ela. E que não era uma coisa física, entende? Quando ela chora, que ela conta, que ela É muito fica. mais mental, né? Sim, você pensa, a relação dela com o esposo estava comprometida, né? Ela não estava conseguindo, de fato, ficar, né, assim, despida na frente do esposo. E era o marido, o companheiro. E aí, quando acontece isso, eu falei assim, gente, foi onde eu me identifiquei e lembrei que eu passei por um processo de autoestima baixa, assim, que me incomodou muito, que me atrapalhou em muitas coisas na minha vida, em muitos projetos. E eu falei assim, gente, eu vou ajudar essas mulheres. Mas como? Como eu ajudo? Não sabia. Aí eu falei assim, vou abrir uma clínica. Aí eu coloquei na minha cabeça, vou abrir uma clínica, vou abrir uma clínica Mas ao com. mesmo tempo você estava atendendo lá no consultório sublocado. Sim, atendia no celular no consultório, mas super incomodada. Aí eu encerrei o valor do consultório, porque tive alguns problemas, algumas clientes não foram tão bem recebidas lá e tudo mais. Eu falei assim, não, então parei. Agora é a hora. Aí eu falei assim, vou abrir a clínica. Só que toda vez que a gente vai tentar abrir alguma coisa, É um você desafio, né, mulher? um desafio. Aí vendi meu carro, fiquei sem carro para abrir a clínica. Aí lá se foi eu atrás de procurar o espaço. Os aluguéis são muito caros e tinha estrutura para poder montar aquela coisa toda. Aí com muito vem aqui, vai ali conseguir abrir a clínica, né? E assim, eu consegui assim, o valor que eu precisava para abrir a clínica ali na teoria. Só que aí eu acabei falando assim, e o nome? Qual vai ser o nome da clínica? Porque eu não queria usar o meu nome mesmo, eu queria algo que pudesse realmente remeter ao que eu queria passar. Perfeito. Eu pensando assim, gente, tá, eu quero um atendimento acolhedor, um atendimento afetivo e tudo mais. E você tem muita clínica de estética, você procura, você É vai verdade. Ainda encontrar. mais agora, né? Depois do digital, da internet, eu acho que as clínicas de estética deram um boom muito grande. Onde você olha, você Sim, tem clínica de estética aqui em Brasília, sim. né? Mas a clínica de estética, se você reparar, deu um boom maior depois da pandemia. Verdade. Mas por quê? Questões emocionais. As pessoas viram que na pandemia as pessoas passaram a procurar muito tratamento estético, porque elas passaram a olhar mais Por espelho. para o espelho, para si, né? Mas muitas vezes sem entender que o que ela está procurando não é físico, é emocional. Aí eu pensando, falei assim, aí um dia veio, sabe essas cafeterias afetivas que tem? Sim. Eu adoro, lá perto de casa tem uma linda, assim, super mimosa. Aí eu fui lá e falei assim, gente, estética afetiva. E eu Achei meu nome. achei. Aí eu, deixa eu olhar na internet se tem. Aí fui olhar no Instagram e aí não tinha, só tinha um nome desse, né, estética afetiva, mas era design de interiores. Aí eu falei assim, pronto, achei meu nome. Achei. Tanto que aí eu fui lá, registrei marca pra, né? E aí daí eu realmente abri minha clínica, venho atendendo as mulheres. A clínica é recém-aberta, né? Faz pouco tempo, assim, tem 6 meses, mas assim, já atendi muitas mulheres. A minha avaliação sempre faço questão de deixar ali no mínimo 1 hora para cada pessoa durante a avaliação, para eu entender o que que eu posso ajudar, como é que eu posso agregar, o que que ela está sentindo, né? O que que ela espera de mim quando ela vai lá, que ela procura o meu tratamento. Porque eu sei muito bem qual o peso que tem na nossa vida e em outros aspectos, né, de uma forma geral, a gente está com essa estima Com abalada. certeza. Então agora eu tenho um espaço que eu adoro receber, acolher, conversar com as minhas clientes. Ai, adorei saber essa história. Amei, amei, amei. E me diga uma coisa, o que que você acha hoje que é o seu diferencial? É esse tratamento afetivo? Como que você vê a estética afetiva como... O que que ela tem de diferente hoje das outras clínicas tradicionais?
É esse atendimento humanizado? Isso, porque pra mim, qual é a sensação que as minhas clientes têm quando elas chegam? É que é uma casa de uma amiga, que há muito tempo ela, né, às vezes não vê, vai ali tomar um café, eu sempre faço questão de sentar, mesmo que a maioria das vezes eu sempre tomo um cafezinho, ou alguma coisa com as minhas clientes, um chá, eu sempre acompanho elas, né, tomando, e a gente conversa. Então é como se fosse a casa de uma amiga. Legal. Ela vai pra tratar. Quando ela deita, eu até brinco falando que a minha maca não é mais nem de procedimento, é de terapia. Eu falei assim, gente, eu não vou mais cobrar pelo procedimento, eu vou cobrar pela terapia. Acho que você tem que fazer psicologia agora, em vez de pedagogia, vai ter que ser psicóloga. Não é? Então, pelo menos eu já tô assim um pouquinho no rumo, né? Eu fiz Pois é. psicopedagogia, a Olha gente aí. consegue usar os É princípios. isso aí. E aí ela, então assim, é a casa de uma amiga mesmo. O que se torna esse diferencial é esse acolhimento. É elas chegarem lá e saber que elas vão estar num local de segurança, né? Então, elas chegam, conversam Elas podem falar das... abertamente. A clínica nunca, eu nunca deixo a clínica cheia, com várias pessoas esperando, né? Então, assim, sempre deixo cada uma no seu horário. Até peço para quando elas têm essa possibilidade de deixar os filhos com alguém, para poder ir ter o momento delas, porque Sim, é é muito importante isso para a mulher, né? demais. E eu atendo muita mãe, né? Muitas mulheres que foram mães, que têm filhas gestacionais e que elas se incomodam. E, gente, você é mãe de 4. Não, e a gente fica querendo o nosso tempo, o nosso, porque a vida, a rotina de uma mulher mãe, ela é muito intensa, né? Vamos dizer assim. A gente tá sempre com a cabeça pensando primeiro nos filhos e tudo mais. Então, ter esse momento seu para cuidar de você, eu falo muito isso. Já falei em vários podcasts aqui das mulheres inspiradoras que a gente que é mãe, a gente precisa primeiro colocar a máscara de oxigênio, é igual no avião que eles falam, Uhum. coloque a máscara de oxigênio em você para depois você ajudar quem está do seu lado. E eu acredito muito nisso, principalmente na nossa rotina materna, né? Porque se a gente não estiver bem com a gente, como é que a gente vai cuidar de quem a gente ama, dos nossos filhos, do nosso esposo e tudo mais? Então, eu acredito que é muito importante. Então, ter esse momento da mulher, como você falou, às vezes deixa seu filho em casa, procura ir sozinha para você ter o seu momento, seu espaço, um momento de desabafo e que você está cuidando de você, né? Às vezes a gente sente às vezes culpada, né, por estar fazendo isso. Muitas vezes eu já me parei pensando, nossa, eu tô querendo fazer o meu, sei lá, aplicar meu botox e a gente se sente assim, né, como mãe, como mulher, mas olha a importância, né, Sim. de você estar bem com você mesma para poder cuidar de quem você ama, né? O que que você acha? Não, como você falou, né? Trazendo essa fala, né? De você estar bem para cuidar do outro. É isso. Eu sempre converso com as minhas clientes, eu falo, né? Saco vazio não para em pé, né? E copo vazio não Não mata a mata. sede de ninguém. Então, assim, a gente tem que ter esse momento de recarregar essas energias. Às vezes a gente precisa conversar, né? Às vezes a gente tem a necessidade de conversar com alguém que não seja do nosso meio. E que Exatamente. seja um momento assim, que você sabe que ali você vai estar segura, que o que você falou ali vai ficar ali. Você só quer desabafar. Perfeito. Então, eu chego, as clientes chegam, às vezes tá lá, fala do cachorro, do periquito, do papagaio, do marido, do filho, e é o momento dela. Então, assim, eu até atendi essa semana uma cliente que ela é psicóloga, né? Uma paciente, ela é psicóloga, e ela foi e falou assim: Nossa, você adora conversar, né? E saber da nossa vida, não sei o quê, porque você pergunta e tudo mais. Eu falei assim, gente, isso aqui é de vocês. Eu tô aqui para servir, É isso. né? Então, eu amo conversar, eu amo conhecer as histórias. Até para mim, é experiência de Com vida. certeza. Tenho clientes mais velhas, né? As minhas pacientes, como são mais velhas, eu sempre pergunto do casamento, a história, porque eu tenho uma mesmo que ela já tem, vai fazer quase 50 anos de casada, Olha o tanto né? de conhecimento rico que agrega também a conversa com elas para ti, né? Sim, ela foi lá, ela só queria. Ela falou assim que só queria deitar um pouquinho, fazer. Ela nem quis fazer a limpeza de pele, depois só fazer uma revitalização facial porque ela queria um momento, né? E você pensa, uma mulher bem mais velha, né? Então, você vê, a gente necessita disso. Ela fala, eu Sim. preciso do meu momento. Eu acho isso lindo, gente. Eu falo para todas, tira seu momento. Não Às se ve- sinta culpada, não né? se sinta. E é isso, porque assim.
hoje, eu não sou feminista, mas vamos ser realistas, né? Hoje na sociedade, a mulher, ela acumulou muitos cargos, muitas coisas, então trabalha fora, muitas vezes é empresária, às vezes funcionária pública, é mãe, é esposa, então tem que dar conta da casa, É muita é coisa. muita coisa, né? E querendo ou não, se a gente for colocar nossa fisiologia como mulher mesmo, lá no passado a gente tinha a nossa. O que que a gente fazia? Cuidava da casa, cuidava dos filhos, a gente não tinha essa sobrecarga. Então é porque a mulher não é capaz? Não, somos capazes de fazer aquilo que a gente quiser. É isso aí. Mas a gente está sobrecarregada. Então, e acabar que a cultura que foi criada é isso. Nossa, vê o egoísmo como uma coisa ruim, mas às vezes é necessário. Você já percebeu como a criança às vezes ela é egoísta? Você que tem filhos e tem essa escola Eles de pensam arte. muito, né, neles e não tá errado, né? Você vê a criança sofrendo? A gente que sofre, porque foi colocado que, que a gente ser egoísta é ruim. A gente não pode só pensar somente na gente, mas às vezes, em algum momento, a gente tem um momento egoísta de pensar, de cuidado, e não é porque eu não estou querendo cuidar do próximo, é porque naquele momento eu preciso me cuidar para eu cuidar do É próximo. sobre isso. Eu acredito muito nisso daí, que é esteja bem com você, que você vai estar 100% pro outro, né? Então, quando a gente tá bem conosco, quando a gente tá se sentindo bem, às vezes a mulher acha que, ai, a gente pode até falar sobre isso. Muita gente acha que você se cuidar esteticamente é futilidade, né? Não tem esse preconceito, né, nessa área, assim, a pessoa fala, ai, mas pra que você vai botar um botox? Ou pra que você vai fazer a sua sobrancelha? Cara, porque eu Eu quero ficar fico. bonita, entendeu? Então, eu acredito que ainda tem um tabu muito grande na área da estética, na questão de achar fútil aquilo que não é fútil. Não é fútil para uma mulher se Não, sentir bela, né? eu falo, assim, nessa questão da mulher se sentir bela, da questão de ver ainda o tratamento estético como futilidade, eu brinco que eu falo assim, quem são as minhas clientes? Elas são porque elas gostam de fato de mim, porque eu sou muito verdadeira, eu converso muito com elas, sou muito honesta. Muitas vezes, né, a gente tem que trazer lá do passado. Uhum. Lá no passado, a mulher não podia ficar mais bonita, principalmente a mulher que era casada. Ela tinha que viver em Uma prol cultura do machista marido. muito grande antigamente. A gente ainda tem uma cultura machista, né? Melhorou já, mas ainda tem, né? Sim, e é por isso que vem vindo essa cultura de futilidade. Por quê? Como lá no passado as mulheres não podiam se cuidar, né? Porque era normal para o homem ter uma mulher na rua e procurar as bonitinhas da rua. Sim. E hoje a gente ainda acaba trazendo esse preconceito. E muitas vezes ele não vem do homem, ele vem de gente mesmo. Fala assim: ah, não, minha prioridade é cuidar da casa e dos filhos. Para que eu vou me cuidar? Não, depois eu gasto dinheiro comigo, né? Deixa eu primeiro pagar as minhas coisas, vou comprar um calçado para o filho. É sempre assim. Então, a gente traz essa fala, né? As pessoas acabam trazendo muito ser fútil, mas por quê? A gente não para pensar que veio lá do passado e que não é fútil, é sua aparência, é sua autoestima. E se você não tá bem com o que você vê no espelho, isso acarreta em toda a sua parte financeira, Todas as áreas da profissional, vida, eu acho, né? emocional, né? Aí você pensa, como é que eu vou estar bem à noite para eu poder ir lá deitar, dormir com meu esposo, me ter uma noite agradável com meu esposo, se eu Eu não não tô me sentindo bem. consigo me olhar, né? Então é isso que eu falo para elas. Vamos nos cuidar, né? Não é futilidade. Graças a Deus, essa questão da futilidade tem se dissipado muito. Uhum. Ainda tem? Ainda tem. E acredite, eu tenho uma família um pouco machistas, vamos dizer assim, eu ainda tenho tios que pensam assim, Sim, em besteira, pra que vai se cuidar? Não precisa não, né? Mas a gente precisa sim. precisa sim, é o que eu acho. Quais são os procedimentos que mais as mulheres procuram lá? Olha, no caso, hoje na minha área, no que eu trabalho, realmente o tratamento de De estria, estria, que é a tua minha especialidade. especialidade. Mas na clínica tem outros serviços, né? Então, as pessoas também procuram muito clareamento íntimo, procura também muita revitalização facial, protocolo de rejuvenescimento, botox também, que todo mundo hoje quer estar com a testa assim Sim! esticadinha.
Mas lá mesmo, pra mim, o que mais aparece nesse momento são mães que querem tratar as estrias gestacionais. Assim, meu público maior mesmo são mães que querem tratar estrias gestacionais. As estrias gestacionais, elas aparecem pós a gestação por conta do estiramento, né, Da da pele. pele. E aí você faz o tratamento para clarear ou acaba total? Como que é? Tudo vai depender da pele, da quantidade de estrias, da profundidade da estria. A gente tem uma melhora aí no mínimo de 65%. Uau! Então, você vai ter mais da metade da melhora. Tem pessoas que têm estrias rasas, finas, que conseguem ter um resultado de 95%. A gente nunca pode falar 100%, porque ali é uma cicatriz, né? Querendo ou não, a estria ela é uma cicatriz. Então, você Sim. não tem como colar aquele tecido que foi rompido. Mas a gente tem uma melhora no aspecto da estria, ou uma melhora mesmo na estria. Quem consegue 95%, por exemplo, nem vê mais a estria. Eu fiz o meu, eu não consegui 95 em mim. E eu mostro para as minhas clientes. Elas chegam lá, sai mostrando tudo para elas, gente. Mas eu mostro, assim, eu consegui uma melhora ali de 80%. Mas porque eu tinha estrias muito profundas, eram muito antigas. Uhum. E aí da gestação eu falo, trata enquanto tá vermelha. Se ficou vermelhinha, já começa um tratamento, é claro. Ela pode fazer durante a gestação ou não? Durante a gestação, não. Mas Tá. eu sempre indico muito óleo, muita hidratação nessa pele, beba muita água, porque quanto mais a pele estiver hidratada desde o início, não espera a barriga estar grande, coçando, porque a gente fala assim, ai, tá coçando, vai dar estria, se eu coçar vai dar estria. Não, a coceira, ela é a consequência da estria, ela não é a causa. Então, Hum. quando o tecido começa a romper ali, quando a pele tá rompendo, coça bastante. Não sei se você lembra que quando adolescente costuma ter muita coceira no Sim. corpo, é por conta da pele Que tá de esticando. estar esticando. Então, é muito creme. Eu sempre indico, gente, não pode fazer nada, não pode passar produto porque tá gestante. Depois da gestação pode fazer o tratamento. Mesmo que ainda seja lactante, eu tenho um tratamento específico para lactante. Então, mas O tratamento da estria, ele pode ser preventivo ou não? A gente tem que, ela precisa ter aparecido para fazer o tratamento. a gente previne hidratando a pele, passando, bebendo bastante água. Uma briga que eu tenho constantemente com as minhas clientes. Bebe água, vamos beber É um água. simples ato, né, Stephanie, que a gente pode fazer que vai ajudar. A pele como um todo, a nossa pele é o maior órgão que nós temos no corpo. E ela é composta até 70% de água. Então a gente precisa do quê? Água. A primeira coisa que eu falo, beba bastante água e passe muito creme. Passa creme. Se tiver a pele muito seca, coloca até um pouquinho de óleo dentro do creme para poder dar essa hidratação. Que a gente tem que hidratar de dentro para fora e de fora para dentro também, né? Porque a pele precisa de hidratação e o corpo também. Então bebe água e passa creme. Esse é o slogan da estética afetiva, né? É, sim. Me explica, vamos entender como que é essa lógica. A lógica que eu sempre coloco é: o primeiro cuidado tem que ser por dentro, né? A parte emocional, a alimentação, água, são coisas simples, porque se você não consegue cuidar bem do seu corpo, quem é que vai cuidar bem dele? Então, quando eu falo de fora para dentro, de dentro para fora, eu vou lá, você vai lá, eu vou cuidar da parte por fora. Mas eu Da quero tua aparência, mas você precisa fazer a tua parte. sim, e cuidar por dentro. Então, assim, é claro, o cuidar por dentro que eu falo vai muito além só da parte de você cuidar da alimentação, da água. Lá eu conto com o apoio de outros profissionais. Tem terapeutas, tem consteladores, né, familiares. Então, Lá assim, na clínica? sim, não na clínica, Mas mas parceiros, sim. parceiros que eu indico, né? Então, tem constelação familiar, tem pessoas que fazem a constelação, que quando eu vejo, eu sempre falo, você já ouviu falar da constelação? Então, boa parte dos meus clientes já conhece constelação, que eu falo, oh, é bom. Tem psicólogo, então também tem terapeuta de relacionamento. Então, tem várias outras, né, outras participações ali que eu sempre indico. Então, quando eu vejo, por exemplo, a pessoa tá ali e eu vejo que o problema dela tá mais na parte emocional, porque quando a gente faz avaliação, a minha avaliação eu falo que eu devia cobrar por ela. Porque na avaliação a gente já consegue entender se a pessoa tá com um problema emocional, né? Ou se ela está com um problema físico de fato.
E aí a gente vai, eu vou conversando, ali eu já sei quando a pessoa voltar, como é que eu vou tratar. Se eu ver que ela realmente é aberta a um psicólogo ou uma constelação, alguma coisa. Porque como eu já fiz, eu acho que eu tenho que conhecer tudo. Então, já fiz Theta Healing, que é regressão, né? Já fiz a hipnose, já fiz... E é, funcionou para você, né? funcionou. Então, tudo começou do episódio da hipnose que você conseguiu de fato se enxergar. Então, por que não indicar para as pessoas terem o mesmo resultado que você teve, Sim, né? eu indico, conto experiências das minhas clientes. Tem clientes que vão lá e eu não ganho nada por isso, tá? Não pensa que, não, porque eu tenho participação, a pessoa vai me passar uma porcentagem. Não, eu indico porque eu gosto, E que você quer ver aquela sua cliente bem. justamente, né? Então, assim, vou lá e indico pra pessoa e daqui a pouco ela fala, menina, eu não acredito, eu fiz a constelação e aconteceu isso na minha vida. Gente, eu fiz a hipnose e que mudança. Maravilha. Então, é esse cuidado, tanto na parte emocional, né? Quanto também na questão da saúde. Então, eu falo, bebe água, faça o cálculo da quantidade de água, fala pra pessoa, bebe tantos litros por dia. Também a questão da alimentação, fala, ó, come mais frutas assim, ou come mais assim, porque quando eu olho a pele da pessoa, Você eu já já sabe. sei. Já sei se bebeu água, se come muita fritura, se come muito doce, a pele entrega. Com certeza. Stephanie está fazendo agora experiências com palestras. Sim, Verdade? Me verdade. conta aí, como que tem sido essa experiência? Quais são os temas que você aborda? Como que você enxerga esse teu serviço na vida de outras mulheres que estão ali te assistindo? A minha parte com palestras começou com a necessidade de falar para outras mulheres o que eu passei. Porque às vezes a gente pensa Perfeito. assim, ela é bonita, ela nunca passou por um problema. E eu gosto de falar, a iniciativa de falar, né, para outras mulheres, dar palestras, foi falar, gente, independente se você é bonita ou não, ou porque eu falo que não existe gente feia, existe quem não se cuida, porque todo mundo que Exatamente. se cuida, a gente vai ficar apresentável, né? Então, assim, independente da aparência que você tenha, a autoestima afeta todo mundo. Uhum. Eu gosto de brincar. É uma brincadeira assim que eu sempre brinco com as pessoas. Tenho certeza que você conhece uma mulher que é lindíssima e que não se acha bonita. E você tem aquela amiga que é mais ou menos, né? Que Então, se acha assim, poderosíssima. que a estima da pessoa é lá em cima. Então, a autoestima não tem nada a ver com a aparência. Tem a ver com o emocional. E aí foi na intenção de ajudar as mulheres a entender que não é aparência, é emocional. E às vezes pequenos cuidados, eu indico para as mulheres pequenos cuidados que elas podem estar fazendo para começar a cuidar dessa parte dentro, essa parte emocional que é o que afeta, porque o que afeta não é a parte física. Eu garanto que é A emocional física, ela é só o reflexo do que está do que está dentro, dentro, justamente. né? A gente vê, você vê essas pessoas que procuram procedimentos estéticos exagerados, que a pessoa. Eu sempre falo que o que você tá vendo no espelho tá sendo um reflexo do que tá acontecendo com você. Quando você procura um procedimento estético, que você começa a abusar desse procedimento, já viu Que que não fica natural, não né? fica. Por quê? Você tá procurando forçar algo que não existe. Então a sua aparência reflete isso. A gente vê isso, por exemplo, artistas, né, que Sim. estão desfazendo isso, né? Até porque tá vendo que não tá legal. Você vê pessoas, por exemplo, tem uma moça, eu não lembro qual é o nome dela, mas é uma loira, assim, que ela tem uns procedimentos que ficam esse negócio bem Sim, amassando o marcadão, rosto bem. Eu já vi essa moça com a aqui. boca, assim, A tudo mais. bocona e amassando o rosto super. Você já viu uma foto dela antes desses Ela procedimentos? era super bonita. Era bonita. Então você vê, a aparência dela hoje tá reverberando o que tá dentro dela. Ela era uma mulher bonita. Entende? O procedimento estético ele pode ficar bonito, mas se você não souber usar, ele vai poder ficar feio. Mas a culpa é do procedimento? Não. A culpa é do que tá dentro de você. E foi aí que eu quis mostrar para as mulheres que vai poder fazer 1001 procedimento estético. Se você não mudar sua parte emocional, não Nada vai adianta. adiantar. Você vai continuar se achando feia, talvez, e talvez até piorando a tua aparência, né? E isso tudo vai influenciar ainda mais no teu interior. Sim, né? E, por exemplo, você fala assim, Stephanie, por que ela não para de fazer?
Porque ela poderia parar de fazer. É, Ela poderia voltar. Mas por que que ela não para de fazer? Ela ganhou atenção. que era talvez o que tava faltando para preencher, né? De forma indesejada. Não era a atenção que ela gostaria, porque ela gostaria de Perfeito. uma atenção de carinho. Mas ela ganhou atenção. Hoje ela é vista. Seja pelo bem ou seja pelo mal. Ela é vista. Então, o que que ela procura? Aceitação. Ela tá realmente colocando pra fora, buscando alguma coisa que tá faltando dentro. Então, se ela se aceitasse, se tivesse aceitação dela, ela não estaria colocando pra fora uma coisa que não precisa. O que que você acha hoje com as redes sociais? Eu vejo que tem muitas mulheres que acabam se comparando com outras mulheres, né? E aí fica parecendo que a gente nunca é o suficiente, que sempre tem alguém mais bela ou, enfim, com a pele mais bonita ou com a boca do jeito que eu queria. Como que você enxerga hoje as redes sociais, tanto para o bem quanto para o mal? Porque eu acredito que tem muitos benefícios, né? Uhum, Mas eu vejo, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu acho que a gente não deve se comparar com a outra pessoa. Eu acho que a gente deve se comparar com nós mesmos antes. No dia que você está sendo melhor do que você foi ontem, ou você está conseguindo evoluir, porque a rede social ela se tornou uma forma muito de comparação, né? A grama do vizinho sempre é mais verde, né? A gente sim. está sempre olhando para a mulher mais bonita, que tem mais dinheiro, e a gente fica sempre tentando atingir aquele objetivo lá, mas às vezes não é sobre isso, Uhum, né? É o olhar para dentro que você tanto fala na estética afetiva, né? Como que você isso. enxerga esse modelo hoje das redes sociais? Olha, o que eu vejo hoje nas redes sociais é uma falsa ilusão de felicidade. Então você olha aquelas mulheres lindas, perfeitas, que não tem nada. Como é que elas estão por dentro? A rede social tem uma parte boa, sim, porque ela fez com que as pessoas passassem a se cuidar mais. Perfeito. Anos atrás, quando a gente ia para academia, gente, as academias eram vazias, tanto que Sim. tinha pouca academia. Hoje tem um monte de academias, as academias são assim, O bombando. lifestyle tá muito na moda, né? Você tá bem Sim, cuidado, né? então, a rede social trouxe isso. As pessoas estão prezando mais por qualidade, estão prezando mais pela saúde. Então, essa foi a parte boa que ela trouxe. Também acabou fazendo com que os procedimentos estéticos se tornassem mais acessível para as pessoas que não tinham condição. Perfeito. Porque antigamente você ia Era fazer um cari... Não, botox. não. Era Isso, só quem tinha muita grana. então, houve essa parte boa, mas também houve a parte ruim. E aí é onde a gente entra, que é o que eu sempre bato na tecla, a comparação. Gente, não se compara. Por exemplo, eu acho mulher magrinha lindo. Eu acho lindo mulher magrinha que tem ali uma perninha assim mais fina. Eu acho lindo, mas não sou eu não sou magrinha. Se eu sou, eu tenho mais corpo, eu tenho um quadril largo, eu tenho a cintura fina, mas eu tenho quadril largo, eu tenho bunda. Então, assim, eu sou mais corpuda. Dá pra me comparar com a mulher magra e ficar ali me matando pra ser magra? Eu não vou ser. Então, eu vou ficar insatisfeita, né? Vendo. E às vezes, uma coisa que o meu namorado ele sempre fala, que ele fala assim que mulher nunca tá satisfeita. Parece que é verdade. É, porque ele tem uma amiga que ela é magra, eu acho a coisa mais linda. E ela fala que trocaria de corpo comigo sem pensar duas vezes. A gente Entende? nunca tá satisfeito, né? Aquela mulher bota silicone, aí a outra tá tirando os seios porque os seios são muito grandes. E é isso. Então, o que que eu falo? Não se compara. Hoje a gente vê muita coisa na internet. Quando você vê na internet, me fala, você posta na internet suas angústias? Não posta, né? Você posta na internet um momento que você não tá bem consigo? Aquele momento que você, ai, hoje eu tô inchada, eu tô enorme, tô imensa, não sei o quê, porque Deixa eu postar na internet aqui que eu tô inchada. Ninguém não faz isso. posta. Você acha que essas mulheres não passam por problema? Passa. Mas será que elas estão na mesma felicidade? Ou, por exemplo, você, uma mulher realizada, casada, com 4 filhos, com uma vida, né, estabilizada, e você tá feliz, tá no seu propósito. Será que elas estão seguindo o propósito delas? E é o que eu falo para os meninos, gente, Ui, não se compara. Eu sempre falo é para os meus isso. clientes, não É o se que eu acredito. compara. Seja quem você é, se aceita desse jeito, se ama, se acolha. E a estética afetiva fala isso. Hoje é o que eu falo para os meus clientes.
Não se compara. Nem nos meus procedimentos. Quando eu vou mostrar, mas o procedimento de fulano, ó, ficou desse jeito aqui, ciclano, porque como eu atendo pessoas, às vezes, que tem uma influência maior, né? Aí fala assim, eu vim por meio de fulano, e eu quero o procedimento dela Igual ficou assim, eu dela. quero igual dela. Gente, a pele dela é uma, a idade dela é uma, a Perfeito, sua idade é outra. Então a gente se compara demais. perfeito. Então eu falo pra elas, não se compara. Eu vou fazer o tratamento, você vai gostar, mas dentro do que a sua pele vai permitir. Então é isso. A gente não se comparar e se acolher realmente. Com pequenos atos a gente consegue já passar a se acolher melhor. Você acha que a imagem vale mais que 1000 palavras? Você acha que a imagem ela é importante? Eu digo assim, porque na minha opinião, eu acredito muito que uma imagem, por exemplo, se você vai fazer uma entrevista de emprego, você tem que estar Apresentável. apresentável. Se você vai para o seu ambiente de trabalho, então você acha que a nossa imagem, a forma como a gente é, se apresenta sem antes falar nada. Às vezes a pessoa não sabe nem do seu currículo, mas a imagem ela é importante no teu visual, na tua. Completamente. Eu sou da área da estética, então assim, eu prezo muito pela estética. Claro, eu acho que a parte emocional é importante, eu acho que você se aceitar é importante, mas gente, a gente tem que ser realista. Com certeza. Nós estamos em sociedade e a sociedade olha a parte estética. Sabe essas ações sociais, esses vídeos que eles fazem social, que eles colocam uma pessoa mal vestida e com a Sim, plaquinha, ganha um sim. abraço, aceita um abraço, Aham. e aí ele coloca uma pessoa mal vestida ou bem vestida. Às vezes a mal vestida tá lá, gente, todo mundo passa despercebido por ela. E eu tá lá o outro bem vestido, bem apresentado, aí ganha um monte de abraço. Então, assim, e não é vulgar, não tem nada vulgar. Você não pode falar assim, porque o homem é bonito. Não, às vezes eu já vi com homens que são equiparados. Só que um tá bagunçado, tá de chinelo, tá parecendo, Tá tá desleixado. desleixado. E o outro não, tá bem arrumado, bem apresentado. Então, assim, eu falo para entrevista de emprego mesmo, gente, Exato. é extremamente fundamental. Então, não é futilidade você se cuidar. É você saber o que que você quer e onde você vai querer chegar. Porque a nossa imagem reflete muito os nossos Com resultados. certeza. Então, não tem como. Se você chega na minha clínica de estética, eu tô lá descabelada. Toda feia, toda bagunçada, de chinelo. Você vai chegar e você fala assim: Meu Deus, eu vim me arrumar aqui com essa louca, vou fazer o que aqui? A Exatamente. imagem fala assim. É claro, as atitudes, elas falam 2.000 palavras, Perfeito. mas a imagem fala. É um complemento, né? Eu acho que nenhuma anda sozinha. Você tem que estar apresentável, você tem que estar ali mostrando a tua imagem o que realmente é, e as tuas atitudes elas têm que condizer com a tua Completamente. imagem, né? Acho que são coisas que andam juntas. Totalmente. E eu vou te dar um exemplo, que às vezes é uma coisa simples que sempre falo para as pessoas, que limpeza de pele, para mim limpeza de pele é básico. Todo mundo tem que fazer limpeza de pele pelo menos 2 vezes no ano. Isso para mim é uma coisa básica. Chega a ser higiênico, né? Higiênico, você já tentou conversar com uma pessoa que tá ali com o nariz Todo craquelento. pipocante preto? Você não consegue se concentrar, gente. E a maioria das pessoas, todo mundo que eu pergunto isso, fala, mas você acha importante fazer limpeza de pele? Eu falo assim, você já tentou conversar com ele que tá com o nariz preto? Aí a pessoa fala assim, é verdade, né? A limpeza de pele você faz toda a parte de tirar esses Tudo, cravinhos. toda a extração, para deixar tudo limpinho, deixar a pele, até recuperar o viço, previne o envelhecimento. Às vezes a gente acha que é uma coisa simples. Uma limpeza de pele, que é um procedimento super barato, gente. Limpeza de pele é muito barato. Então, assim, às vezes é uma coisa que você não tira ali 100, cento e pouco para fazer uma limpeza. Tipo, pelo E às menos. vezes paga numa pizza pra ficar mais gordinho. Ai, Exatamente. E mulher. outra coisa, com a cara mais pipocada. Porque como a Exatamente. A pizza tem alimentação. gordura, vai refletir na pele. Então eu falo. Aí eu te pergunto, será que a aparência não fala mais que mil Pois palavras é. É sobre isso. sobre isso? Quais são os sonhos da Stephanie pro próximo ano? Me conta. Ai, gente, olha, eu sou muito sonhadora, né? Apesar de vir de
origem humilde, né? Querendo ou não, fui criada na Ceilândia, passei a maior parte da minha vida na Ceilândia. Saí da Ceilândia tem pouco tempo. Na verdade, o que me fez sair da Ceilândia foi essa mudada de chave, de ver quem eu era. Então, E assim, tem pouco tempo, tem né? pouco tempo, né? Que eu vim começar a mudar mesmo a minha vida, que eu saí mesmo da Ceilândia, que eu comecei a de fato crescer, tem 3 anos e meio, né? Então, assim, foi quando eu vi que eu queria mudar a minha realidade. Eu sou muito sonhadora. Então Eu eu gosto falo, de mulheres sonhadoras. ai, gente, eu sou. Só que eu E você realmente, tem realizado os seus sonhos? graças a Deus, eu falo assim, Deus ele tem estado muito comigo em todo esse meio. Empreender não é fácil. Tive diversos Desafios, dificuldades, desafios né? durante esse momento, mas venho conseguindo crescer, alcançar tudo que eu quero. E meu sonho, né, o que eu quero para o próximo ano, que eu irei realizar com certeza, é fazer a estética afetiva de fato, ser muito conhecida, né, em todo o DF, ser vista como uma clínica que de fato é um acolhimento. Eu quero ter as minhas clientes lá tomando um cafezinho, conversando, né, fofocando, porque eu falo assim, gente, aqui é o momento de vocês fofocarem. Pode falar da vida de vocês que eu adoro ouvir. Reclamar do marido, cachorro, periquito, papagaio. Então, e eu quero levar isso para mais pessoas, mais mulheres. Seja aquela de condição financeira menor, seja aquela de condição financeira maior. Então, Perfeito. o que eu quero pro próximo ano é que a estética afetiva acolha mais mulheres, porque o meu público atendo homens, atendo os maridos das mulheres, falam assim, peraí que eu vou trazer meu marido aqui, que ele Fazer uma limpeza de pele nesse homem. tá com aquela cara horrorosa, eu vou lá trazer, eu falo assim, traga, que ela vai, e aí elas vão, eu vejo que elas vão, é mais pra ficar conversando, que às vezes elas querem que eu fico dando bronca neles lá na frente delas, eu falo assim, vocês não me põem em Saia situação justa. ruim, mas eu quero levar a estética afetiva para mais mulheres, porque independente da sua condição financeira, independente de qualquer coisa, todas as mulheres merecem esse acolhimento, esse atendimento. Então, pro próximo ano, Adorei. quero a estética afetiva aí acolhendo um monte de mulher. Adorei, Quero um adorei. círculo de amigos enormes comigo. E Stephanie, adorei nosso papo. Ai, eu Eu queria que também. você deixasse suas redes sociais para a galera. Queria que você também deixasse uma mensagem final para para as mulheres que às vezes se sentem culpadas por estar cuidando de si, para mulheres que ainda não se cuidam e que deveriam se cuidar, para não ficar com esse tabu de que é fútil, que a estética é sim importante e que a estética afetiva é ainda mais importante, né? O teu slogan eu achei sensacional de falar que tem que cuidar não só da parte de fora, mas você tem que cuidar também de dentro de você. Então, eu queria que você deixasse as suas redes sociais para as mulheres que querem te seguir, te acompanhar, acompanhar o seu trabalho, fazer com que o seu sonho se realize, né? Que é Sim. alcançar mais e mais mulheres e deixar essa mensagem para elas final. Então, gente, aqui, né? Então, meninas, minha, as minhas redes sociais, no caso, é estética afetiva, underline. Se colocar lá, vai ser um logotipozinho rosa lá, vai estar minha foto, com o rosa, que é muito mimoso. Maravilhosa. Já segui. Ai, ó, tá vendo? Ela já tá seguindo. Então Uhum. sigam aí, Estética Afetiva, underline, que é o nosso Instagram. O TikTok também tem Estética Afetiva lá no TikTok, vocês vão encontrar. Mas o meu maior meio mesmo é o Instagram. E eu quero deixar para vocês que o cuidado, meninas, é muito importante. Tirar esse momento de realmente vocês resgatarem quem sou eu, o que eu quero fazer, porque todas nós já tivemos sonhos, expectativas que muitas vezes a gente deixa passar, né? E que agora a gente precisa recuperar. Então fica aí, não é nenhum tipo de egoísmo cuidar da gente, pelo contrário, para a gente poder cuidar da nossa família, cuidar das pessoas que nós amamos, precisamos primeiro nos cuidar. E além disso, eu deixo um outro incentivo para quem ainda não pode estar indo numa clínica de estética, porque às vezes não tem mesmo essa condição, a gente tem que entender que precisa Perfeito. se organizar. Começa com cuidados em casa. Um banho relaxante com creme depois, passa um creme, se sinta, senta ali um momentinho, só você, um chazinho, um café, seja lá o que a pessoa gostar, né? Eu adoro sentar
tomar um chá para relaxar e tirar esse momento. Faz um escalda-pé, se conecta, se cuida, porque os pequenos cuidados não é somente você ir em um local, mas começa em casa também. Mas é claro, a estética afetiva, como a casa de uma amiga, está de portas abertas para receber todas vocês, acolher todas vocês, entender a dor de todas vocês e vocês serão muito, muito bem recebidas lá. E vai ser um prazer enorme conhecer e focar com cada uma de vocês. Adorei nosso papo, adorei, adorei de verdade. Eu queria agradecer a sua participação. Eu espero que o espaço afetivo seja reconhecido por mais e mais mulheres, que esse espaço de reencontro, de acolhimento, né? Que eu vou indicar, já vou indicar para minhas amigas. Fiquem em Águas Claras, né? Isso, fiquem Fiquem em em Águas Águas Claras. Claras, de frente para a estação do metrô, super fácil o Super acesso. acessível. Totalmente. Então, pronto. Então, para quem ainda não segue, que segue o Espaço Afetivo Underline. Lá também ela dá vários conteúdos bacanas. Então, para quem também não tem, como ela falou, o investimento financeiro, segue as dicas, faça um cuidado na sua casa, no seu conforto, porque cuidar da gente é imprescindível para a gente poder cuidar do próximo. Com Tá? Eu queria certeza. agradecer, muito, Ai, muito obrigada. Queria dar um agradecimento especial para o grupo Mulheres Inspiradoras, para o Iara, que tem me apresentado mulheres incríveis. Cada mulher que passa aqui nessa mesa, eu fico mais e mais encantada. A Stephanie é uma delas. Empreender já é difícil. Empreendedorismo feminino, então, é um desafio muito grande. E eu vejo que nós, mulheres, nós podemos ser o que quisermos, sim. a gente pode fazer o que quiser, e isso tem brilhado meus olhos por cada mulher que vem e que passa por aqui. Ai, eu agradeço o espaço, o momento de fala. Foi um prazer e um privilégio estar participando aqui, né? Meu primeiro podcast, primeiro de Primeiro de muitos. muitos, isso aí. E foi um prazer, muito obrigada. O trabalho que você faz é lindo. Já vou fazer o mexer aqui, porque como, né, pedagoga, fui 12 anos professora, esse trabalho que você faz com as crianças, de musicalização, de ensinar, da oratória, é maravilhoso e que tem que ser mais conhecido. Então, obrigada pelo espaço e obrigada Obrigada pela a fala. vocês, obrigada. Esse foi mais um episódio do nosso Viva Voz Podcast. Muito, muito obrigada. Se você é mulher, gosta de cuidar de si, compartilhe esse vídeo com mais e mais mulheres, porque pessoas precisam conhecer a estética afetiva, precisam conhecer a Stephanie, tá bom? Um beijo para você e até o próximo episódio e tchau!